Hoje nós vamos terminar o nosso último paradoxo da Bíblia. E nós iniciamos na semana passada. Vimos que esse último paradoxo é desconhecido, apesar de bem conhecido. Desconhecido, apesar de bem conhecido. E o texto que nós estamos meditando é exatamente em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9. Nós iniciamos falando que sobre o conhecido ou desconhecido, apesar de bem conhecido, falava do caráter da pessoa. E nós vimos que a reputação e o caráter são coisas totalmente diferentes, embora muitas das vezes nós, no nosso discurso ordinário, tendemos a confundi-los ou talvez a misturar os conceitos. Mas nós vimos aqui que a reputação não é mais, não é menos do que aquilo que os outros pensam que nós somos. Isto é a reputação. Aquilo que os outros pensam que nós somos. E caráter é realmente aquilo que nós somos, principalmente quando ninguém está nos vendo. Então nós vimos que diante de Deus, o nosso caráter estará em juízo. E neste dia em que o Senhor nos colocará diante dele, a nossa reputação não terá nenhum valor, mas sim o nosso caráter. O nosso caráter. Então eu falei na semana passada que diante disto me surge 3 questionamentos para nós avaliarmos e pensarmos sobre o desconhecido, apesar de bem conhecido. Surge 3 questionamentos que nós precisamos responder de forma bem honesta. O primeiro questionamento nós tratamos na semana passada, e o questionamento foi: você conhece os outros? Você conhece de verdade os outros, aqueles que estão à sua volta? Aqueles que caminham contigo, aqueles que talvez participam da sua vida, aqueles que talvez dão algumas gargalhadas contigo. Você conhece essas pessoas? E nós ficamos pensando em torno deste questionamento e vimos muitas coisas. Mas hoje eu não quero entrar nisto, porque senão eu não termino hoje, e eu preciso terminar hoje. Vamos direto para o segundo questionamento. Meu amado irmão Iguaí, segundo questionamento é: você conhece você mesmo? O segundo questionamento é esse: você se conhece? Hebreus capítulo 4 e versículo 13 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de Deus, dos seus olhos. E ele diz no final que os olhos daquele da qual todas as coisas estão expostas, ele será aquele que nos pedirá contas de todo o nosso proceder sobre a face da terra. Então a pergunta: você se conhece? Realmente conhecemos a nós mesmos? Eu acho que todo mundo aqui, em algum, talvez as crianças não, mas todos nós aqui, em algum momento da vida, em alguma situação, já parou e falou: não estou me reconhecendo? Algum evento aconteceu para que você chegasse a essa conclusão: não estou me reconhecendo? Realmente é fato. Nós não nos reconhecemos porque nós não nos fizemos
Aquele que nos conhece é quem nos fez. Mas a despeito disto, algumas pontuações eu quero considerar aqui. A psicologia, ela fala de que a infância é exatamente o período para fingimentos e simulações. Isto é algo próprio da criança, próprio da infância. Simular situações para ser de alguma forma atendida, para fingir de alguma coisa, para chamar a atenção. Isso é de criança. Quantos de vocês já tiveram contato com criança e que nesse pressuposto vocês já assistiram isso? Uma criança que dá um grito, um berro, de nada. Quando você chega lá não tem nada, está tudo de boa, está tranquilo com ela. Ela só queria que você viesse até ela. Então, os psicólogos dizem que isto é normal para a infância. Entretanto, a maturidade exige de nós autenticidade e não portador de máscaras. A idade madura somente pode ser desenvolvida a partir de realidade. Realidade. O que faz o homem é a realidade dele. Não é o que ele mirabolosamente coloca no seu pensamento. É a realidade nua, como diz o outro, sem nenhum tipo de máscara. Então, sobre isso, Jesus ensinou, Mateus capítulo 23. Nos seus embates com os fariseus, Jesus os chamou de hipócritas. Disse que eles carregavam a hipocrisia. Agora, diga-se de passagem, a palavra do grego usado para hipocrisia é ator teatral. Esta é a palavra que vincula no grego hipocrisia. Ator teatral. Por que Jesus usa esta palavra? Bem, na verdade, que era costume da Grécia Antiga, que as pessoas costumavam usar máscara para, de certa forma, representar papéis diante de uma necessidade. E Jesus simplesmente está dizendo para os fariseus: vocês não podem de maneira nenhuma ter máscaras para representação. Vocês são salvos, vocês precisam viver de forma autêntica, plena, sabe? Mas isso não significa que na nossa vida diária nós vamos simplesmente deixar de cumprir os inúmeros papéis que nós temos. Nós temos papéis como de pai, de irmão, de empregado, de patrão, de amigo ou de vizinho. Esses papéis, eles são claros que nós precisamos desenvolver, mas nós precisamos, enquanto desenvolvemos esse papel, ser a mesma pessoa. Ser a mesma pessoa desenvolvendo todos esses papéis. Independentemente do papel que nós vamos estar desempenhando, que nós sejamos o mesmo. É por isso que ele dizia para os fariseus: olha, vocês estão aparecendo mais um ator de teatro do que propriamente mestres da lei. Porque qual era a problemática dos fariseus? É que eles falavam o que não eram. Então Jesus estava dizendo para eles: vocês estão se representando. O que Jesus chama a atenção deles é simplesmente para despertar neles o desejo de serem autênticos, serem a mesma pessoa. Sabe, meu irmão, a preocupação de Jesus é só uma: é que quando nós somos verdadeiros conosco mesmo, isso unifica a nossa vida. As pessoas podem subscrever o que a gente fala quando nós somos honestos conosco mesmo. Mas agora, quando o falso eu, ou a reputação acima do caráter, ela surge, nós nos tornamos inconstantes, nós nos tornamos instáveis. E isso, apóstolo Tiago, ele condena.
no capítulo 1, versículo 8 do seu livro. Ele condena aqueles que são instáveis, aqueles que são simplesmente inconstantes. Sabe que muitas das vezes nós conseguimos momentaneamente impressionar as pessoas com a nossa reputação. Só que esta impressão não irá, de forma nenhuma, edificar a vida da outra pessoa, nem mesmo frutificar a nossa enquanto cristão. A bem da verdade é que muita gente é ignorante quanto ao seu próprio potencial. Não se conhecem. Não se conhecem, mas não pela sua realização pessoal, mas exatamente não se conhecem exatamente porque não conhecem o que Deus pode fazer nelas e por meio delas e apesar delas. Sabe, a Bíblia nos dá alguns exemplos de algumas pessoas que não se conheciam, a despeito de não se conhecer, mas a partir do momento que se entregaram na mão de Deus, Deus os mostrou que eles tinham mais potencial daquilo que estava na mente deles. Moisés, quando o Senhor chama Moisés, Moisés falou, opa, pode parar, chame outro, não tem nada a ver comigo isso aí que o Senhor quer que eu faça. Mas a despeito da sua ignorância acerca de si mesmo, Israel foi liberto através da vida daquele Senhor, e aquele Senhor foi um instrumento do Senhor para a libertação de uma nação. Gedeão, Juízes capítulo 6 e 7, Gideão simplesmente tinha um senso de autocomiseração muito grande, porque para ele e a família dele eram os mais desprezíveis da sua tribo. Mas Jesus transforma Gideão num corajoso general e concede vitória. Jeremias capítulo 1, o profeta, quando ele não reconhece de certa forma, quando deparado com o seu chamado, com o seu ministério, ele fala, opa, não. Mas Jesus, Deus faz dele um notável profeta. Sabe, meu irmão, quando nós não temos consciência de quem nós somos, quando nós não nos conhecemos, a saída é, corra para os pés da cruz. A saída é, corra para a mão daquele que te formou. Corra para aquele que tem propósitos para a sua vida. Não se estribe no seu próprio conhecimento, mas dependa de Deus. Dependa de Deus. Mas agora, sobre a ignorância de quem nós somos, da mesma forma que muitos não conhecem o seu potencial e, consequentemente, não podem realizar aquilo que Deus quer, tem muitos também que simplesmente se deixam cair ao potencial para falhas. Da mesma forma que nós temos potencial para algo bom, tem pessoas que têm potencial para falhas, para falhar, para não serem honestos consigo mesmo. E a Bíblia também nos dá exemplo disso. O rei Saul. O rei Saul, quem foi o rei Saul? O rei Saul, a Bíblia diz que era um camarada exponencial. Ele era estruturalmente, ou com a estrutura física, uma pessoa ideal. Saul tinha popularidade. Saul, a Bíblia diz que da sua geração, aqueles outros batiam no ombro dele. Formoso. Parecia assim, um Ernesto da vida, grandão, assim. Só que ele não teve despertado o potencial do bem, mas foi despertado nele a falta de honra e, consequentemente, ele se deixou ser carregado de inveja, carregado de orgulho, e isso gradualmente foi formando uma decadência espiritual. Tanto assim foi decadente Saul, que ele precisou ir na casa de uma vidente, de uma feiticeira, atrás de orientação. Isso é o que acontece quando nós não somos despertados o potencial para o bem. Nós vamos recorrer a outras
falíveis, totalmente falhas formas que o mundo caminha. Ou seja, Saul, ele rejeitou olhar para si com honestidade. Diante daquilo que Deus estava fazendo, Saul quis fazer mais do que aquilo que ele estava autorizado a fazer. Consequentemente, ou seja, ele estava, aquilo que Paulo escreve no Romanos capítulo 13, Saul estava olhando para si mais do que realmente deveria olhar. Esse é o grande problema da nossa nação. Este é o grande problema do nosso tempo. As pessoas olham para si com falta de honestidade e se coloca a despeito da vontade de Deus superior a ela. Consequentemente, o fim é de Saul. Como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar para nós sabermos quem nós somos de verdade? Porque até então, nós estamos vendo as pessoas que não se conheciam. Agora, como é que a gente vai lidar com esta problemática de conhecer? Alguém falou hoje, podemos saber a Bíblia toda e mesmo assim não ser o novo nascido. Podemos saber a Bíblia toda e mesmo assim não ser nova criatura. Como nós vamos lidar com isso? Porque isso é uma problemática para a igreja desse tempo. Primeiro, nós precisamos prestar atenção ao ensino do Senhor e nos submeter aos seus ensinos. E nesta submissão, é aquilo que Hebreus vai falar para nós, capítulo 12, essa submissão se chama de disciplina. Para nós nos conhecermos, haveremos de precisar de disciplina para ir ao Senhor, prestar atenção nos seus ensinamentos e nos submeter a eles, porque a falta de disciplina e falta de submissão torna-nos rebeldes, desobedientes, consequentemente, não aprazível aos olhos de Deus. E continuamos sem nos conhecer. Porque não há forma de nós nos conhecermos sem que Deus assim nos revele. O propósito de Deus com a sua palavra é simplesmente provar-nos. E quando eu falo sobre a submissão e a disciplina, é sermos provados por Deus. E quando Deus nos prova, Ele quer extrair o melhor que há em nós. Mas agora Satanás, quando nos tenta, ele quer simplesmente extrair o pior que há em nós. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele fala exatamente sobre esta problemática. Ele fala que os homens, eles olhavam para si sem reconhecer Deus e simplesmente fez com que se considerassem mais e melhor do que propriamente o Senhor e a sua criação. E Deus entregou eles nas mãos deles mesmos. E a partir desta entrega, o homem começou a produzir a maldade agora em alta escala. Porque o homem que não se conhece, ele é uma fábrica de maldade. Então, repara, quando Cristo nos disciplina, Ele não nos disciplina como um juiz que pune criminoso. Alguns, infelizmente, injustamente, têm que passar tanto tempo. Mas Ele não faz como um juiz falível, que erra. O Senhor, quando Ele nos coloca diante da sua palavra, é simplesmente para ajudar-nos no processo de autodescobrimento e de um desenvolvimento, porque a nossa fé precisa ser desenvolvida, sabe? E Deus coloca tantas coisas e pessoas para nos ajudar a desenvolver, e muitas das vezes nós não percebemos isso e deixamos de nos conhecer. Sabe que eu sou grato a Deus por todas as adversidades que Ele permite me passar.
Porque isso, cada dia me faz saber quem eu sou. Faz-me ter uma leitura diante das minhas reações daquele realmente que eu sou, de quem eu sou. Sou grato a Deus pela vida da minha família, que por vezes, me poda. Isto é algo maravilhoso. Lá em casa agora eu tenho 2 me podando, irmãos. Há algum tempo atrás era só uma, agora são 2. Eu não saio sem prestar um relatório. Vão até a porta. E eu estou aprendendo. Eu sou grato por colaboradores que Deus já me permitiu a vida toda minha, quer seja ministerial, quer seja profissional, que foram instrumento de Deus para equilibrar-me. E hoje, para eu ter a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Sabe, o provérbio diz algo bastante importante, e isso eu carrego para mim. Quem ferre por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica o beijo. Eu gosto de ouvir quando eu chego em casa e minha esposa fala, olha, não foi legal, olha, vigia isso. Tem hora, irmãos, que vai até lá no fundo do coração e faz assim, vigia, desperte. Eu falo, é por amor. Então aí tem a lealdade. Diferente daqueles que chegam só no beijinho, tapinha, problema. Tá tudo bem. Cuidado com esse tipo de gente. Sabe, nós precisamos nos olhar pelo espelho da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, 22 a 27. Essa é a visão que nós precisamos trazer para a nossa vida. O espelho que nós precisamos ver todas as manhãs, antes de sair de casa, se chama palavra de Deus. Se nós não temos ela como espelho, nós vamos desenvolver uma fé doentia. Vamos ter uma fé superficial, uma fé só daquilo que você ouve. A nossa fé precisa de experiências pessoais com o Senhor. É isto que vai nos ajudar. Por isso, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor e nos lavar na água da sua palavra. Só assim nós vamos nos conhecer verdadeiramente. Terceiro questionamento, e aí eu termino. O terceiro questionamento é: realmente nós conhecemos Deus? Primeiro, eu falei, você conhece aqueles que estão à sua volta? Os outros? Você conhece você mesmo? O terceiro questionamento é: você conhece Deus? De verdade? Sabe, a Bíblia, recorrentemente, ela fala de Israel como culpados de cegueiras espirituais. Que Israel era cego. Israel não conhecia o Deus que eles professavam. Por quê? Porque lhes faltava a compreensão do coração e da mente acerca do grandioso Deus. Israel simplesmente ouvia falar. Tanto assim quando Deus falou para Moisés, prepara o povo, porque eu vou me falar com ele. Quando o povo começou a rebeliar com ele, o Senhor disse, eu vou descer no monte. Mas o povo sentiu tanto medo da chama que estava no monte, falou para Moisés, vamos fazer o seguinte, você fala com Deus, e depois você vem e fala com a gente. Ou seja, Israel estava terceirizando a fé. Tem tanta gente no nosso tempo que terceiriza a fé. Terceiriza a fé no cuidado com a família, terceiriza a fé no cuidado com ele na devocional, terceiriza a fé com cuidado aonde Deus o coloca, terceiriza para tudo. Só que Deus
Para conhecer de verdade, precisa de experiência pessoal. Pessoal, sabe, é que embora Israel tenha ouvido a voz do Senhor, muitas vezes, embora Israel tenha testemunhado das maravilhas que Deus fez para tirá-los do Egito, não obstante a tudo isso, de forma deliberada, eles desobedeciam a Deus. Deliberada. Se lembra aquela proposição, quando Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus e pegar as tábuas da lei? O que é que acontece com Israel? Profanação. Isso mesmo. Desencaminhou, e não teve nem 1 ano. Desencaminhou tão rápido. Sabe por quê? Não conheciam Deus. Ouvia falar de Deus, mas a experiência com Deus, zero. Sabe, meu irmão, minha amada irmã, quando eu leio os evangelhos, por exemplo, eu vejo que nem sempre os apóstolos entenderam tudo aquilo que Jesus estava falando. E, consequentemente, nem sempre eles eram obedientes. Algumas vezes, diga-se a verdade, que os apóstolos, a despeito de ter Jesus com eles, no ensinamento intensivo, muitas vezes eles fizeram sugestões ultrajantes para Jesus, como sinal de que não o conheciam. Por exemplo, eles repreenderam os homens que estavam expulsando o demônio em nome de Jesus. Falaram assim, esse aí não está no nosso grupo não, vamos proibir ele de falar. Jesus fala, peraí, irmãos, que é isso? Aqueles que não são contra mim, são por mim. Deixa o irmão pregar. Você está pregando no meu nome? Deixa pregar. Sabe o que mais? Eles simplesmente impediram os pais de levarem os meninos até Jesus. Marcos capítulo 10. E Jesus disse, peraí, eu não sou celebridade. Deixa meninos virem para cá. Deixa as crianças para cá. Sabe, o quanto eles não conheciam Deus, sendo discípulos dele. Lucas capítulo 9. Tiago e João simplesmente não foram aceitos numa cidade samaritana. João, o apóstolo do amor, chegou para Jesus, vai mandar fogo para esse povo, queimar todo mundo. Sabe mais, irmãos? A despeito de eles estarem com Jesus e não conheciam Jesus, que eles simplesmente falaram com Jesus, Mateus capítulo 14, manda esse povo todo que está aqui, manda embora para ir arrumar comida lá onde eles quiserem. Nós não somos nem padaria mesmo. Eles vão lá atrás de pão em outro lugar. Sabe o quê? Mateus capítulo 15. Eles falaram para Jesus, Jesus, olha, fala o seguinte, manda essa mulher calar a boca, ela está perturbando, ela só veio atrás de um milagre para a filha dela, mas eles esperam, Jesus, manda ela calar a boca, ela está perturbando. Eram discípulos de Jesus. Quer ver mais o quanto eles não conheciam Jesus? Quando Jesus chegou e falou, olha, eu preciso descer para Jerusalém porque eu serei morto, automaticamente o Pedrão chegou e falou, vem cá. Silêncio com esse tipo de conversa. Que conversa é essa de você ir morrer? Não. Irmãos, tudo retrato de quem estava com Jesus e não conhecia Jesus. Simplesmente ocupando o espaço do lado de Jesus, mas não conhecia Jesus. Tanto assim que Jesus, em Mateus capítulo 17, no versículo 17, Jesus vai dizer assim, até quando eu vou suportar vocês? Dizendo para eles, até quando vocês vão ser descrentes? Até quando vocês vão caminhar assim, sem me conhecer? Sabe, meu irmão, Jesus, ele reparou que eles não o conheciam. Deus, ele reparou que também Israel não o conhecia. E muitas das vezes nós, no tempo presente, nós somos ávidos a sacrificar tanto os judeus quanto os apóstolos e a igreja primitiva, porque como é possível? Como é possível vendo tanto esse milagre e ainda está com o coração duro? Então, como é possível caminhar com Jesus e não conhecê-lo? Vamos trazer essa questão um pouquinho mais para nós?
trazer um pouquinho mais para nós significa, na história da igreja mais recente, nós temos registros também de homens e mulheres que não obedeceram a Deus. E diga-se de passagem, no nosso tempo presente, também tem um bocado que não obedece a Deus. Talvez começando de mim, talvez começando de você que está aqui no banco sentado, que não obedecemos a Deus, a despeito de estar aqui, a despeito de portar uma Bíblia, a despeito de ouvir tudo aquilo que já aconteceu anteriormente, tanto com Israel, quanto com os discípulos, tanto com a igreja primitiva. Nós não obedecemos a Deus, deliberadamente. Mas sabe uma coisa, meus amados irmãos? É que Deus, Ele deseja que a gente conheça Ele. O desejo de Deus é que nós o conheçamos, porque tanto assim está recheado de passagem na sua palavra que Ele diz: cresçam, conheçam, caminhem, desenvolvam. Repara que todos os verbos de atividade. Deus espera de nós ação. Deus deseja que nós o conheçamos, porque é a única forma que nós temos de amá-lo. Nós não conseguiremos amar a Deus sem o conhecer, porque você só valoriza o que conhece. Amar a Deus é o sinônimo de adorá-lo e obedecê-lo. E à medida que nós crescemos na fé, na caminhada, Colossenses capítulo 1, 10, à medida que nós conhecemos, Pedro vai dizer que nós haveremos de receber uma graça, 2 Pedro 1, 2. Nós haveremos de receber uma graça que necessitamos para servi-lo no nosso dia a dia. Você pode falar para mim: mas pastor, eu terei a eternidade toda para conhecer a Deus. Será? Paulo, quando ele escreve a Filipenses, ele vai dizer assim, olha, 3:10, conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Sabe o que o Paulo está querendo dizer para nós? É que conhecer Cristo precisa começar agora, aqui, nesse preciso momento. Paulo está dizendo, antes de nós nos conformarmos com Jesus na vida e na morte, nós precisamos conhecer Cristo por meio de uma experiência pessoal. Ele diz, eu quero conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, eu quero participar do seu sofrimento, eu quero ser como ele da sua morte. Ele está dizendo, eu preciso ter experiência com esse Deus. Sabe qual é o nosso, na verdade, a igreja do tempo presente? O grande dilema é que nós achamos que só podemos servir a Deus aqui em cima. Aqui onde eu estou. E isso inviabiliza uma vida honesta com o Senhor. Porque eu só sei quando eu estou aqui. Se eu estiver lá fora, não abro boca. Não consigo. Mas agora, se eu estou aqui e tem igreja me vendo, que negócio exponencial. Aí nós somos invencíveis. Só que Deus está querendo uma experiência no lugar onde ninguém está te vendo. No lugar onde é só você e Ele. A experiência que Deus quer de nós não é holofote, é intimidade. Conhecê-lo é só com intimidade, no secreto. Deus deseja que a gente conheça a sua vontade para nós. Deus deseja que a gente compreenda a sua vontade para nós e nos dispomos a viver esta vontade dele e obedecer a ele de todo o coração. Por isso ele nos concede a sua palavra. Por isso você precisa ler a Bíblia para conhecer Deus. Por isso ele concede seu Espírito. Por isso ele precisa produzir fruto na sua vida. Se ele está na sua vida, a sua vida precisa produzir fruto.
Por isso, Ele nos concede a sua igreja. A sua igreja. Para nós sermos o quê? Edificados, encorajados. A fim de nós sermos capacitados para continuar ver Jesus. Irmãos, como Jesus e como Paulo, todos os cristãos fiéis serão desconhecidos apesar de bem conhecidos. Ou, na verdade, deveria ser, né? Desconhecidos apesar de bem conhecidos. Aqueles fiéis, irão enfrentar críticas envenjosas, acusações injustas, da mesma forma que Jesus e Paulo passaram. Mas Jesus e Paulo prosseguiram, tanto na vida quanto no ministério, buscando servir ao Senhor e glorificá-lo. Sabe, a minha única preocupação, na verdade, a única preocupação de um crente fiel seria Mateus capítulo 25 e versículo 21. Sabe o que deve ser a nossa preocupação? Isso aí. Termos a condição de ouvir do Senhor Jesus. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre muito. Venha, participa da alegria do seu Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Estarmos prontos para este dia. Um pastor escocês, ele escreveu o seguinte: se então, você está verdadeiramente seguindo a Cristo, jamais fique ansioso para se explicar. Não fique ávido para ser compreendido. E jamais se exalte para ser entendido. Lembre-se, tome a sua cruz, estude a palavra para ser calmo, aproveite o tempo e siga bravamente o Senhor. E lembre-se que com todos os santos você irá caminhar rumo ao céu como um desconhecido. Desconhecido. Que você e eu oremos ao Senhor pedindo a Ele que nos mostre quem está do nosso lado. Que possamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos mostre quem somos nós. E que possamos orar e pedindo ao Senhor para que nos mostre quem Ele é. Só assim seremos bons cristãos. Só assim a imagem e a semelhança de Deus será realmente verdade em nós. Que o Senhor nos ajude e nos capacite a entender esta palavra e principalmente deixar ela descer no seu coração e transformar a sua vida. Porque não importa você ouvir e quando sai dessa porta, deixa aqui. Aqui dentro não precisa de pregação. Essas cadeiras não irão se converter. Nada disto aqui. Agora eu e você precisamos sim. Todos os dias até a volta de Cristo. Ninguém atinge a estatura do perfeito varão vivo. Quando você achar que já sabe tudo, aproveita na sua oração e fala: Deus pode me levar. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós ouvimos nesta noite. Obrigado porque o Senhor
é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, e a despeito da sua misericórdia, o Senhor é um Deus justo, um Deus verdadeiro. E nós agradecemos ao Senhor por cada oportunidade que temos de debruçar na Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de perceber os movimentos dela, porque a Palavra do Senhor é dinâmica, ela não é estática. E nós também não podemos ter uma vida cristã estática, Senhor. Amordaçados, com pesos nos pés, nas mãos, com o legalismo à flor da pele. Nós precisamos entender que fomos chamados para esta fé dinâmica de agradar o Senhor e edificar o outro. Deus nos ajude, Senhor. Como pediu a nossa irmã Paulina inicialmente, ensina-nos a ser igreja. Ensina-nos a desenvolver, Senhor, esta mentalidade da qual o Senhor se agrade. O nosso desafio, Deus, é conhecer aqueles que estão do nosso lado e servirmos a eles, independentemente deles, Senhor, ou apesar deles. O nosso desafio é conhecermos a nós mesmos e, consequentemente, nos colocar diante do Senhor como sacrifício vivo. E o nosso desafio é conhecer o Senhor, de maneira que a nossa vida anda pelos teus propósitos e não os nossos propósitos. Por isso, Senhor, que esta palavra ela encontra guarita no coração de cada um de nós aqui nesta noite e que, acima de tudo, nós a pratiquemos para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Jesus, pelo tempo passado aqui. Obrigado porque o Senhor fala. Obrigado porque nós precisamos ouvir e o Senhor nos concedeu esta graça. Agora que nós vamos às nossas casas, Deus, nós rogamos a Tua proteção. Rogamos uma vez mais a paz nesta cidade, Senhor. Deus, o Senhor é um Deus de poder e de graça, por isso faz segundo a Tua vontade, Senhor. Guarda a vida, a casa de cada um dos Teus servos nesta cidade, Senhor. Guarda, Senhor, a sua integridade física. Guarda, Senhor, os filhos dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. Concede-nos a Tua proteção. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.